Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. No episódio de hoje eu vou falar sobre os filmes que eu assisti no mês de junho de 2026. Foi um mês bom. Depois que a Copa acabou, eu voltei a ser cinéfila, eu voltei a ver filmes, assim, logo depois que o Brasil foi eliminado da Copa. Ainda tava rolando Copa, mas, né, eu já não tava mais assistindo tanto, e também não tava tendo tanto jogo, era um por dia, tinha dia sem jogo. O que eu ia fazer, né? Aí eu voltei a ver filme. É um mês que eu acabei me dedicando bastante a me atualizar dos lançamentos do ano, então eu assisti vários filmes que foram lançados em 2026, alguns de anos anteriores, mas que chegaram recentemente a streaming e tal. E eu andei um pouco também com o desafio dos filmes dirigidos por mulheres. Ao todo foram 10 filmes que eu assisti em julho. Desses 10, um foi uma revisitada, mas era um filme que fazia muito tempo que eu não via e que eu também nunca comentei aqui no podcast, então eu vou falar rapidinho também na sequência. E 4 desses filmes são dirigidos por mulheres. Então vamos lá, para quem chegou aqui agora, esse é o primeiro episódio que você tá ouvindo, eu comento muito rapidamente dos filmes que eu assisti ao longo do mês e eu falo eles na ordem que eu assisti. Então eu pego aqui o meu diário do Letterboxd e vou seguindo a ordem que eu loguei eles. Então do começo pro mês até o final do mês. Não é um ranking de nenhuma maneira, eu falo muito brevemente sinopse e minhas impressões, sempre sem spoilers. E eu comento também onde dá pra assistir esse filme no momento da gravação desse podcast. Então agora, né, eu tô no começo de agosto de 2026 e se você estiver ouvindo daqui a alguns meses, talvez esses filmes não estejam nesses lugares, né? Então eu não posso fazer nada com relação a isso. Mas vamos lá pra não ficar muito extenso, porque eu acho que eu tenho muita coisa pra falar de vários filmes, porque teve muitos filmes muito bons esse mês. Teve alguns filmes que eu gostei um pouco menos, mas nenhum dessa lista eu desgostei. Eu achei ruim. Teve alguns que eu gostei um pouquinho menos. Começando por Devoradores de Estrelas, ou Project Hail Mary, filme de 2026, dirigido pela dupla Phil Lord e Christopher Miller. Pra quem não conhece, eles são responsáveis pelas animações do Lego, que particularmente são filmes que eu gosto muito, e não tenho muita oportunidade de falar sobre. Inclusive, Uma Aventura Lego 2... é um filme que, quando eu comecei a ver, eu achei que era uma pataquada infantil, sem graça. E aí ele tem um plot twist que eu achei genial e muda completamente o filme pra mim. Então, assim, era um filme que eu tava, assim, detestando a maior parte dele. E aí acontece um negócio que eu fico, uau! Mas, enfim, falando de Devoradores de Estrelas, é um lançamento recente, foi um grande sucesso no cinema, fez uma bilheteria boa, é baseado num livro de mesmo nome do Andy Weir, que é o mesmo escritor do filme que deu origem ao Marciano, lá, o Perdido em Marte, com Matt Damon. Ele é bem querido nas bookredes, nos círculos de ficção científica, eu conheço várias pessoas que leram ele e gostaram. Eu fiquei curiosa pra ler, mas eu fiquei um pouco intimidada, porque parece que ele coloca bastante ciência nas coisas. Inclusive, esse é um filme que tem ciência demais pro meu gosto, e eu detesto ser essa pessoa, porque eu gosto muito de ciência, mas às vezes o filme entra em umas explicações muito complicadas, que eu fico... eu não importa, não importa, vai lá, faz seu negócio, não precisa me explicar o que você tá fazendo. Só vai lá e faz. Tinha uma hora desse filme que eu ficava meio de saco cheio, assim, das explicações das coisas. Eu falei, vai lá, vai, faz. Não precisa me contar o que você vai fazer, eu sei que você vai dar conta. Mas enfim, sobre o que é o filme, né? A gente tem o personagem do Ryan Gosling, esse é um dos filmes do subgênero Ryan Gosling fazendo palhaçada. É um subgênero que tá começando a ficar um pouco cansativo pra mim. Assim, teve vários recentes, tem aquele que ele é um dublê, que eu acho que chama literalmente o dublê, que é bem divertido. Tem Barbie, né, que eu acho que... Aliás, não é onde começou, porque pra mim onde começou esse subgênero foi em Dois Caras Legais, que é um filme de 2016, que é muito divertido. Quer dizer, eu lembro de achar muito divertido, eu assisti faz muito tempo. Eu não assisti na época que lançou, mas foi pouco tempo depois, faz pelo menos uns 8 anos que eu assisti esse filme. Mas aí tem Barbie, e aí tem o dublê, tem aquele filme que ele se apaixona pela boneca também, que não é exatamente ele fazendo palhaçada, mas é meio que uma comédia com ele. Enfim, a gente tem Ryan Gosling, ele é um professor primário, tá lá dando aula, até que aparece a Sandra Hüller, um dos primeiros papéis dela em Hollywood, se não o primeiro, assim, num filme, numa grande produção hollywoodiana. Sandra Hüller, pra quem
tá lembrando do nome, mas não tá ligando com a pessoa. Ela é uma atriz alemã, que ela fez muitos filmes muito bons. Esse ano a mulher está trabalhando como nunca, eu acho que ela tem 4 filmes pra estrear. Mas o mais famoso dela é Anatomia de uma Queda, que é um filme francês. Mas a personagem dela é alemã. Ela ganhou vários prêmios, foi indicada ao Oscar e tal. Mas enfim, o Ryan Gosling tá lá trabalhando. Aparece a Sandra Hüller e ela meio que fala: eu li seu trabalho, preciso de uma pessoa com seu perfil para um estudo que eu tô fazendo lá, não sei das quantas. E várias coisas acontecem. Eu não vou entrar em grandes detalhes de todo o processo, mas o Ryan Gosling se vê envolvido num grande plano pra achar uma cura pro sol que tá morrendo. Tem alguma coisa que tá devorando estrelas, né? Por isso tem esse negócio de devorador de estrelas. E ele começa a fazer parte desse time de pesquisadores, porque ele era pesquisador, aí aconteceu alguma coisa que aí brigaram com ele. Isso não é spoiler, gente. Coisa que a gente descobre nos primeiros 10, 15 minutos do filme. E é um filme longo, então estejam preparados. Então ele participa desse estudo, que é esse negócio de entender o que tá acontecendo, desse negócio que tá destruindo estrelas e que pode chegar no Sol, que provavelmente vai chegar no Sol. E aí eles meio que têm uma missão. E aí eles desenvolvem o projeto Hail Mary, que é meio que uma missão suicida, assim, de alguns voluntários que vão pro espaço pra resolver essa situação. É uma missão kamikaze, só que essas pessoas vão ser responsáveis por salvar a humanidade. Enfim, explicam por quê. Eu não preciso explicar pra vocês. Vocês vão assistir o filme e vocês vão entender. E aí ele acaba indo. E aí várias coisas acontecem. É uma aventura, basicamente, mas também é um pouco de filme de solidão no espaço, e você ficando muito tempo sozinho e pensando nas coisas, e de amizade improvável, porque lá, uma vez que ele tá no espaço, lá resolvendo as coisinhas dele, ele se depara com um alienígena, uma criatura alienígena, e eventualmente eles se tornam amigos. Então também tem essa coisa da amizade improvável, de família escolhida, e é uma aventura, tem umas cenas de ação, tem umas cenas muito bonitas, assim, de espaço, de coisas completamente abstratas, assim, que a gente não tem ideia do que seja, e que o filme tem umas soluções bem coloridas e cheias de luzes e criativas, o que pode ser. Eu gostei muito disso, acho que foi a minha parte favorita, assim, quando eles estão naquele planeta que é todo verde. Eu achei lindo. E é divertido, gente, é uma aventura no espaço, eu adorei o ET lá, que... Nossa, como que chama mesmo? O Rock, porque ele parece uma aranha feita de pedra. Ele chama de Rock. É Ryan Gosling fazendo palhaçada? É uma oportunidade perdida do filme chamar Ave Maria, tem um maluco no espaço? Só que eventualmente ele para de fazer palhaçada e começa a ser eficiente, porque essa é a premissa dele, que ele é inteligente, que ele dá conta disso. Por mais que ele ache que não vai dar conta, ele foi chamado porque as pessoas acreditam nele e ele consegue dar conta, assim, né? Tem essa coisa dele não acreditar muito no potencial dele e tal. É bem legal o filme, eu gostei bastante. Eu não sabia muito bem o que esperar e acabou que eu gostei. Eu achava que ia ser mais bobo. Não sei por quê, porque eu sabia que o autor era um autor mais, entre muitas aspas, cabeçudo, né? Que ele gosta de botar bastante ciência nos livros dele. Mas eu achei que ia ficar um filme mais bobinho mesmo, e não foi tanto o caso assim. Então fica a recomendação pra quem gosta de ficção científica, aventura, tramóias no espaço. Bem legal. Devoradores de Estrelas está disponível no Prime Video. Depois eu assisti A Incrível Eleanor. É um filme de 2025, dirigido pela Scarlett Johansson, sim, a atriz. Essa aqui é a estreia dela na direção. É um filme que ele teve a estreia dele no ano passado, em Cannes, se não me engano. Teve uma recepção mista, não foi na competição oficial. Foi, acho que, na Mostra um Certo Olhar. E também passou aqui no Festival de São Paulo. Também vi umas críticas meio mistas, assim. Eu não me recordo se ele teve uma rodagem no circuito comercial de cinemas. Não chegou aqui em Bauru. Mas ele chegou na HBO Max recentemente. Então eu tô meio na dúvida se eu configuro ele como lançamento desse ano ou não. Oficialmente, né? Que eu sempre considero filmes que chegaram no circuito comercial ou direto no streaming no ano que estamos falando, independente de quando ele foi lançado lá fora. Esse filme, que nem eu falei, eu gostei de todos os filmes desse episódio, mas assim, eu acho que ele é meio bagunçado. E é claramente uma estreia também, né? Você percebe que a direção, às vezes, não sabe muito o que fazer, não é super inspirada, assim.
Mas em questão de história, eu também tenho vários conflitos. Porque, assim, esse filme vai falar de um tópico que é muito sensível para algumas pessoas. E lá nos Estados Unidos, principalmente. Que a gente tem a Eleanor. Ela é uma idosa, interpretada pela Junice Quibb. Ela já tem mais de 80 anos. Ela é viúva e ela mora com a melhor amiga dela, a Bessie. As duas, quando ficaram viúvas, resolveram morar juntas. Elas moram na Flórida, então tudo é ótimo, tudo é florido. E elas estão vivendo a vida delas. Elas têm filhos, mas moram em outros lugares. O filme começa mostrando a rotina delas e tal, até que a gente sabe que isso vai acontecer, né? Mesmo se você não tiver lido sinopse nem nada, o filme se constrói pra você imaginar que aquilo vai acontecer uma hora ou outra, mas logo no começo, essa melhor amiga dela, a Bessie, morre. E isso é muito triste, gente. Eu fiquei muito apegada nas duas, assim, nos 10 minutos que elas têm juntas no começo do filme, e aí ela morreu. E eu fiquei muito triste, por mais que eu sabia, eu tinha certeza que isso ia acontecer. E aí a Eleanor se vê numa situação meio complicada, né? Porque ela tá muito idosa pra morar sozinha, né? Já tá um pouquinho debilitada. Bom que ela morava junto com a amiga dela, elas dividiam prestadores de serviços e médicos, essas coisas, né? Aí a filha dela fala pra ela ir morar com ela em Nova York. Só que assim, ela vai morar junto com a filha, que tá passando por um divórcio, mas é meio que uma questão temporária. A filha quer colocar ela numa. Não exatamente numa clínica, mas em um desses lugares de vivência assistida, né? Enquanto que a Eleanor não tá muito afim disso, né? Ela quer viver a vida, ela é meio. Ela faz parte da categoria de idosos desbocados, que falam que ninguém tem coragem, xinga bastante. E a filha dela quer que ela participe mais das coisas, né? Leve ela pro clube, lá pro Sesc deles. E aí ela tá indo nesses negócios, assim, tentando socializar, e ela acaba indo parar numa sessão de apoio de sobreviventes do Holocausto. Só que assim, ela é judia, mas ela nasceu nos Estados Unidos. Só que quem que era imigrante era essa melhor amiga dela. Então ela acaba indo para lá sem querer e ela meio que começa a contar umas histórias da amiga dela, como se fosse dela. E aí, nisso, tem uma jornalista, uma estudante de jornalismo, na verdade, que tá ali na sessão que ela tá fazendo pesquisa para algum trabalho dela, e que fica fascinada nas histórias da Eleanor. E aí elas começam a se aproximar, assim. No começo a Eleanor tá meio tipo, ai, sei lá, não quero falar com ninguém. Não devia estar falando isso, essa história não é minha, né? Mas aí a menina insiste. E as duas estão passando por um luto, né? A Eleanor tá passando dessa melhor amiga e a menina tá passando pela mãe também, que faleceu faz pouco tempo. Então elas acabam meio que criando um vínculo por causa disso e elas vão se aproximando e a Eleanor começa a contar todas as histórias da amiga dela como se fosse dela. E isso eventualmente vai dar ruim. Eventualmente vai. Aí o filme segue, né? O filme acontece e aí as coisas do filme vão acontecendo. Só que assim, ela só mentiu, sabe? Existe uma punição, o pessoal julga de. Quando descobre, eventualmente descobre, não é spoiler falar isso, é claro que eventualmente iam descobrir que ela tava mentindo. E quando isso acontece, meu Deus do céu, parecia que ela matou alguém, sabe? Do jeito que o pessoal reage. E eu fiquei, gente, calma. Não é pra tanto a reação assim da galera. E tem várias coisas, tipo, o jeito que descobrem que ela tá mentindo. É horroroso. Ai, tem várias escolhas nesse filme que eu achei tão ruins. Várias cenas ruins que eu fiquei, poxa vida, que filme esquisito. Ao mesmo tempo que a parte dela com a amiga dela e as memórias dela com a amiga dela e a hora que ela conta sobre a amiga dela, esse negócio de contar histórias pra manter a memória dela viva, tem um pouco disso que o filme ensaia a falar, mas não fala tanto. Essas partes eu gosto. As partes sobre o luto eu acho até interessantes, mas. Ai, sei lá. Tem umas coisas esquisitas nesse filme. E aí eu não consegui aproveitar, assim, 100%. Isso não quer dizer que eu não chorei. Eu chorei tanto no começo desse filme. Meu Deus, como que eu sofri. Mas aí ele vai. Nossa, ele se perde tanto que no final eu tava tipo, ai, tá bom, acaba logo. E nem é um filme longo, é um filme de 1h40. Mas enfim, se você ouviu tudo isso e tá curioso pra assistir, quer ver, é Incrível Eleanor, tá disponível na HBO Max. Depois eu assisti Kneecap, Música e Liberdade.
É um filme irlandês, de 2024, dirigido pelo Rich Pepirati. Eu comentei mais desse filme no episódio anterior, onde eu falei de cinebiografias musicais, porque esse filme é uma cinebiografia do trio Kneecap, né, o nome do trio. Eles são rappers irlandeses que fazem música no idioma nativo da Irlanda, né, no gaélico, e eles são interpretados pelos próprios músicos, o que é muito curioso, porque eles se dão super bem, assim, no que é esperado deles. É um filme bem interessante, por mais que ele tenha muito dessa coisa de cinebiografia, de contar a história dos três, de ter meio que uma estruturazinha padrão desse tipo de filme. Ele é bem interessante, ele tem uma montagem muito interessante, ele tem alguns elementos gráficos, assim, desenhadinhos em volta de algumas cenas para dar ênfase em algumas coisas. Ele tem uma edição muito rápida, muito jovem. Eu senti uma aura muito jovem nesse filme, muito fresca, assim, que foi bem interessante de ver. A história do trio são basicamente jovens da periferia de Belfast, de classe baixa, com pouca perspectiva de vida, envolvidos com pequenos crimes, que não sabem muito bem o que querem para a vida. Tem um deles que escreve algumas poesias em gaélico sobre o que ele pensa, sobre como é a vida dele, e aí ele com um amigo dele começa a brincar de hip hop. E aí eles conhecem um cara que é um pouquinho mais velho, que ele é professor também, que ele fala gaélico, e ele é meio que DJ também, então eles começam a fazer música junto, e aí acaba se tornando a banda, né? E vários percalços que eles acabam tendo no caminho, e que eles continuam tendo, a história não acaba. Até recentemente eles estavam envolvidos em polêmicas, entre aspas, por usarem a plataforma que eles têm para falar sobre o que eles acreditam, tem de errado no mundo. E, né, para algumas pessoas isso é se envolver em polêmicas. E foi um filme que eu gostei bastante de assistir, por mais que eu não seja muito a pessoa do hip hop, eu não fiquei com vontade de ouvir as músicas depois, mas eu fiquei muito curiosa para pesquisar mais sobre a banda, para saber mais sobre eles. E eu achei tudo muito interessante, eu achei um filme muito bom. Eu assisti na HBO Max, mas ele saiu do catálogo. Porém, no dia seguinte ele entrou no Prime Video, então ótimo. Daí eu assisti o Drama, que é um dos filmes do ano, né? Dirigido pelo Christoph Borgli. É um maluco norueguês que também dirigiu aquele Homem dos Sonhos, sabe? Que é o filme do Nicolas Cage, que ele aparece no sonho da galera. Que também é um filme muito esquisito. E o Drama é um filme não tão esquisito, mas muito interessante. Que foi um filme que me deixou muito pensativa. Ele tem uma premissa muito simples. E ele tem uma revelação que é meio que importante manter em segredo, mas eu era muito curiosa. Quando eu percebi que tava tendo burburinho em volta desse filme, eu fui meio que tentar descobrir o que tava rolando, porque eu sou muito curiosa, e eu assisti sabendo o que acontece, e consegui aproveitar o filme mesmo assim. Mas eu vou segurar esse spoiler pra vocês, né? Aqui a gente tem um casal, que é o Robert Pattinson e a Zendaya. Eles parecem muito apaixonados, eles vão se casar, eles estão na semana ali de preparamentos para o casamento, né? Tem aquele nervosismo, aquele monte de coisa para resolver. E aí eles estão num jantar com um casal de amigos deles, de melhores amigos, conversando sobre as coisas. Eles estão, acho que, degustando coisa do jantar do casamento. E aí começa aquela coisa de você tá bebendo, começa a falar meio que uns desafios, assim. E aí vem um tópico, qual foi a pior coisa que você fez? E aí cada um fala uma coisa, algumas são piores que outras e tal. E aí a personagem da Zendaya fala uma coisa que ela nunca falou pra ninguém, que aconteceu quando ela era adolescente. E isso vira uma grande questão pra todo mundo, principalmente pra amiga dela que começou tudo isso, que é supostamente a melhor amiga, que falou que fez uma coisa horrível e de fato era uma coisa horrível. Ela era adolescente? Era. Mas foi uma coisa terrível, uma coisa que teve consequências. Enquanto que a coisa da Zendaya também é terrível, mas não teve tanta consequência. Então, assim, né, você bota as coisas na balança, né, quem foi tão ruim assim? O que é pior, você fazer uma coisa média ruim ou você pensar numa coisa muito ruim? O que é pior aos olhos da sociedade, aos olhos das pessoas que vivem com você? Essa é uma das coisas que é discutida no filme. E o personagem do Robert Pattinson entra numa espiral de loucura, assim, pensando no que poderia ter acontecido se a Zendaya tivesse, de fato, feito essa coisa.
como que seriam as consequências, qual que é essa mulher que ele nunca pensou que poderia fazer isso, que de fato ela não fez, ela só pensou em fazer. Então ele entra numa espiral de loucura que eu fico, gente, calma. Tá. Não, eu também ia ficar um pouco neurótica. Quem sou eu pra julgar o menino? Mas é um filme de ansiedade, de ficar nervoso, de situações cotidianas terem um tom mais urgente, mais ansioso, ter bastante close. Tem uma edição que favorece essa ambientação e várias coisas que vão acontecendo, várias revelações que vão vindo à tona. É filme de ficar nervoso, mas não é necessariamente um filme de coisas espetaculares acontecendo, de grandes clímax, de uma grande catarse vindo aí. Tinha algum pôster que eles estavam meio machucados, que talvez desse a entender que aconteceria uma grande coisa, e é um pouco enganoso. É um filme bem mais introspectivo, porém interessantíssimo. Eu gostei muito de como tudo é construído, eu gostei muito das atuações. A Zendaya é uma ótima atriz, eu acho que esse aqui é um dos melhores trabalhos dela. O Robert Pattinson também muito bom. Nossa, ele é ótimo em fazer cara de Palerma. Ele faz muito cara de Palerma nesse filme. E traz várias coisas assim que a gente fica pensando bastante sobre. Gostei muito disso nele, fiquei pensando bastante sobre. É um filme que quando terminou eu fiquei, tá, legal, eu gostei, mas ele não saiu da minha cabeça pelo fim de semana inteiro, e eu fiquei pensando, eu fiquei remoendo, e ele foi crescendo pra mim toda vez que eu pensava mais nele. No final eu gostei. Achei um ótimo filme, um excelente lançamento do ano. Eu particularmente acho que esse ano tá muito melhor que o ano anterior, em questão de lançamento, de blockbuster, de filmes vindo aí. Eu não tô falando que não tem nenhum filme bom no ano passado. Tem filmes bons no ano passado, sim. Mas em questão de quantidade e qualidade, eu sinto que esse ano tem mais filmes bons. Ano passado tinha alguns filmes bons e muitos filmes médios. Esse ano eu tenho a impressão que tem mais filmes bons. Enfim, é uma impressão minha. Se você quiser assistir o drama, tá disponível no Prime Video. Daí eu assisti um filme que eu só descobri ele por causa de listas do Letterboxd. Eu sou muito fuçada, eu não lembro exatamente onde eu achei esse filme, mas eu botei na minha lista de filmes de mulheres diretoras, que eu tenho uma lista enorme no Letterboxd. Toda vez que aparece algum filme que é de uma diretora que eu acho minimamente interessante, eu jogo ele lá. É uma lista de mais de 900 filmes, e depois que eu assisto, eu tiro ele de lá e coloco numa outra lista. Então eu tenho duas listas. Uma que é uma watch list, filmes que eu tenho interesse de assistir, que tem 900 filmes, e uma outra com filmes que eu já assisti, que deve ter uns 300 filmes. Enfim, muitos filmes. Então, assim, eu sabia da existência dele, e aí quando eu vi o pôster no Prime Video, eu meio que fiz uma associação. Que, é um filme dirigido por uma mulher, vou ficar atenta um dia aí, posso ver. E aí eu assisti Janet Planet, um filme da Annie Baker. Eu acho que ela é mais famosa enquanto escritora. Tanto que esse filme deve ter sido a estreia dela na direção, e parece uma estreia. Tem cara. E é um filme que eu não sabia nada. Quando eu fui assistir, eu sabia só que era um drama de amadurecimento. E é um filme esquisito. É um filme lento, um filme atmosférico, é um filme que se passa num verão, onde a gente tem uma garota de 11 anos que tá vivendo o verão dela. Ela pediu pra sair do acampamento de verão, queria passar tempo com a mãe dela. A mãe dela tá tendo alguns problemas no relacionamento com o namorado. Elas moram no interior, assim, então tem bastante floresta, bastante mato em volta delas, onde essa menina vai passar um tempo também. É uma menina muito quieta, muito introspectiva, ela meio que vive no mundo dela. E aí acontece o filme, assim, é daqueles filmes onde nada muito acontece. Ele é dividido em sessões, e cada sessão meio que tem um tema ali pra explorar, uma pequena história que se desenvolve, mas aí é isso, não me cativou. É um filme que tem várias reviews boas no Letterboxd, eu vi vários comentários interessantes de pessoas que gostaram mais do filme do que eu. É um filme que se passa no começo dos anos 90, então ele tem uma vibe de nostalgia também. Ele tem longos silêncios, ele consegue transmitir esse ócio de umas férias que eu não sei se hoje em dia existe, né? Esse momento de você ficar entediado, deitado pro sofá,
olhando os insetos passando e descansando, pensando em mais nada. O filme constrói imagens muito bonitas, mas eu não fui cativada por elas, né? Eu achei meio chato. Não é um filme muito longo também não, viu? Ele tem 1h45, mais ou menos. Mas pareceu que passou umas 3 horas, assim, enquanto eu tava vendo. Se você gosta de um filme um pouco mais quieto, mais contemplativo, mais introspectivo, pode ser interessante. Eu achei. Ok. Eu acho que foi o filme que eu menos gostei esse mês inteiro. E assim, ele está longe de ser um filme ruim e está longe de ser um filme que eu detestei. Eu vi filmes muito piores esse ano. A gente já viu Morro dos Ventos Vivantes. Mas esse aqui tá no final da lista, assim, entre todos os que eu vi. Se você quiser assistir, Janet Planet está disponível no Prime Video. Falando em filme fora da casinha, eu assisti o documentário da Jane Birkin, feito pela Agnes Varda. O nome é Jane B por Agnes V. Esse filme foi o presente de aniversário para os 40 anos da Jane Birkin pela Agnes Varda, cineasta francesa incrível, maravilhosa. Assistam filmes da Agnes Varda. E além de longas de ficção, ela fazia muito documentário também. E esse é um deles. E assim, a Agnes Varda, ela tem um olhar muito único para as coisas. Os documentários dela são uma coisa de outro mundo. Você acha que vai focar numa coisa e ela faz uma viagem, assim. Vai tocar em assuntos inesperados, porque ela tem esse olhar muito particular sobre o mundo. E aí ela vai fazer esse documentário sobre a Jane Birkin, que era uma atriz modelo britânica. Ela já faleceu precocemente. A bolsa Birkin tem esse nome por causa dela, porque ela não se separava da bolsa dela. E ela mantinha aquelas bolsas cheias de coisa e andava pra cima e pra baixo. Tem até uma cena nesse documentário que ela meio que vira de ponta cabeça e cai um monte de coisa, que ela vai mostrando, assim, as coisas que ela gosta de andar com, coisas que ela não sai de casa sem, e é tipo um monte de coisa. E assim, esse filme não me fez conhecer mais sobre a Jane Birkin enquanto profissional. Não falou muito da carreira dela, falou pouco das coisas que ela fez, mas é um documentário muito mais para mostrar quem que ela era enquanto pessoa, quais eram as coisas que ela gostava, quais eram as coisas que ela acreditava, qual que era aquele momento da vida dela, que ela era um símbolo sexual nos anos 60, e agora ela tá envelhecendo. Esse documentário é de 88 também, ele já tem um tempo, né? E ela reflete sobre a vida dela, sobre envelhecer, como que é o corpo dela mudar, como que é a vida com as crianças, que ela tem 3 filhos, se não me engano. Inclusive, uma das filhas dela é a Charlotte Gainsbourg, a atriz. Ela aparece rapidinho aqui no filme. E é muito interessante ouvir o que ela tem a dizer, ouvir as conversas dela, porque a Agnes Varda às vezes se coloca em cena para ter uma conversa com ela, às vezes interage por trás da câmera, ou às vezes ela tá recitando um texto pré-definido. Então tem esse mix assim de interação com a documentarista, de falar olhando para a câmera ou de interpretar um texto, né? Tem vinhetes assim como se fossem alguns curtas dentro desse filme, que é ela atuando uma historinha que meio que conversa com o que ela vai falar naquele segmento. Essas partes das historinhas, eu vou falar que eu não gostei muito. Foi a parte que eu menos gostei. Eu gostava mais de quando ela tava falando das coisas dela, e tem muita encenação muito bonita, tem alguns temas que vão e voltam, assim, que parece que não tem nada a ver, mas que conversa com o que elas estão falando. Tem muitas cenas muito bonitas. A Agnes Varda, além de ter um olhar único, ela sabia construir bem as cenas e sabia em que focar e deixar, né, os atores posicionados para ter aquele enquadramento bom, aquele enquadramento que faz sentido, que é bem ensaiado e que tem uma intenção. Esse filme é muito interessante, mas se você tá descobrindo agora Agnes Varda, não sei se seria um bom lugar para começar. Se você falar, eu quero assistir esse filme porque eu quero saber mais sobre quem que era a Jane Birkin. Eu não sei, depende. Eu acho interessante você ir preparado, que não é um documentário, assim, do jeito que a gente tá acostumado, sei lá, um documentário da Netflix sobre uma pessoa.
não é. Ele tem uma vibe diferente, ele tem um quê poético. E ele tem até uma. Eu não vou dizer uma prepotência, mas é um encontro que poucas pessoas conseguiriam, poucos cineastas unidos a personalidades conseguiriam fazer um filme assim. Que parece pouco prepotente olhando de fora, mas uma vez que você começa a ver, você vê que não é isso, que é uma conversa de amigas. São duas amigas trabalhando juntas e refletindo sobre coisas da vida de mulheres e coisas que são não necessariamente universais, mas que são fáceis da gente, nós mulheres, entendermos e, enfim, várias coisas. Gostei muito. Eu só assisti ele porque ele tava na MUBI com o aviso que tava saindo em breve. Então era um filme que eu tava enrolando bastante pra ver. Acabei vendo por causa disso. E agora ele não está disponível em lugar nenhum. É uma pena que as coisas da Agnes Varda são meio complicadas de achar. De vez em quando brota um filme aqui, um filme ali, mas a obra completa tem que ficar procurando e sinalizar quando chega em algum lugar. Vamos agora para o único filme que eu revi esse mês, que é Troia, de 2004, dirigido pelo Wolfgang Petersen. É, sim, o filme do Brad Pitt. É um filme que eu não vi há muito tempo. A primeira vez que eu assisti foi alguma vez que passou no SBT, e aí eu provavelmente assisti várias vezes que passou no SBT, passava com frequência, principalmente numa época pré-internet, então não tinha muita coisa pra fazer, acabava vendo o que passava por lá. É um filme que eu gostei, assim, a primeira vez que eu vi, que eu devia ter o quê? Uns 15, 16 anos. Eu só lembro de ficar meio, sei lá, porque eles omitem muita coisa da mitologia, né? A parte dos deuses e tal. E eu tive a minha fase de mitologia grega, o que eu acredito que é completamente normal para qualquer criança. Então, assim, eu conhecia a história da Guerra de Troia, a história da Ilíada, desde muito jovem. E não ter a parte da competição das deusas parece muito jogado, assim, os motivos do começo da guerra, enfim. Mas falando do filme, é um filme legal. Assim, é bom, é mais ou menos, ele tem coisas boas. Ele não é tão ruim assim. Eu assisti esse filme porque tava na semana da estreia da Odisseia. E aí eu pensei, preciso ver o filme que veio antes, kkkk. Mas na verdade você não precisa ter visto nada pra assistir a Odisseia. O filme Troia é sobre a Guerra de Troia. A gente vê desde o começo. Só que o protagonista é o Aquiles, que é interpretado pelo Brad Pitt. Então a gente vê o começo, lá as coisas acontecendo, a guerra começando, tem muitos rostos conhecidos que eu não lembrava. O Orlando Bloom faz o Paris. Eu acho que foi um dos motivos da primeira vez que eu vi, porque, né, todo mundo que assiste Senhor dos Anéis numa idade muito jovem acaba desenvolvendo uma crush no Legolas, né? E aí eu assisti muito filme por causa do Orlando Bloom quando eu era muito jovem. Mas tem o Eric Bana, que é o Heitor, que é o irmão do Paris. Tem o Xambin. E, spoiler, o Xambin não morre nesse filme. Aliás, isso nem é spoiler, porque ele faz o Odisseu. E o Odisseu, ele vive a Guerra de Troia. E depois ele vive da Odisseia. Nossa, gente, spoilers de uma história de 4.000 anos atrás. Foi uma surpresa ver o Xambin nesse filme, porque eu não lembrava que ele tava. Tem também o Brian Cox, o patriarca do Succession. Eu não reconheci ele, porque ele não tá grisalho, ele tá com cabelo de cor normal. E aí eu tava ouvindo a voz, eu falei, nossa, eu acho que eu conheço essa voz, de onde que eu conheço essa voz? E aí eu vi que era o Brian Cox. Fiquei, uau! Outra pessoa que eu não lembrava que tava nesse filme é a Rose Byrne, que ela fez aquele Se Eu Tivesse Pernas Te Chutaria no começo do ano, foi indicada pro Oscar e tal. Ela fez muita coisa que eu nunca dei muita atenção pra ela, mas ver ela aqui nesse filme eu não lembrava nem que ela tava aqui e nem todo o arco dela, que é meio que um negócio importante pra história, eu não lembrava de nada. E, tem também o Brendan Gleeson, e a Diane Kruger, e o Peter O'Toole, e a Julia Christie. Enfim, um super elenco pra esse filme da Guerra de Troia, né? E a gente vai acompanhar o Aquiles é protagonista, e várias coisas acontecem. É legal. As cenas de ação são legais. É um filme que ele se preocupa demais com a heterossexualidade dos personagens. Só que ao mesmo tempo, ele cria situações homoeróticas que eu acho que são involuntárias. Fiquei pensando muito nisso. Porque o filme faz muito esforço pra mostrar o Aquiles enquanto um homem viril, um homem que se relaciona apenas com mulheres,
enquanto as lendas divergem um pouco nesse tópico, né? O cara que algumas lendas contam que seria o amor da vida dele, ali ele é apenas o primo dele. E tá muito mais jovem do que realmente era segundo as histórias, né? Porque, novamente, nada disso aconteceu. É uma obra de ficção, ao que tudo indica. Enfim, é isso. O pessoal critica muito esse filme por causa disso, mas eu tava reparando que ele tem saias muito curtas, muitas pernas expostas. Eu acho que é um filme que se esforça tanto em mostrar como todos os homens ali são heterossexuais. Eu acho que as saias estão muito curtas e as pernas muito musculosas. E a gente vê muito disso para um filme que quer ser tão hétero assim. Enfim, acho que vocês entenderam a minha linha de pensamento. Rever Troia foi divertido. E se vocês quiserem fazer o mesmo, ele tá disponível na HBO Max e eu acho que no Prime Video também. Vamos agora para o grande filme do ano, A Odisseia, do Nolan. Pois é, gente, eu fui mordida pelo bichinho do FOMO. Eu vi o pessoal falando bem e eu fiquei, meu Deus, eu preciso ver esse filme. E não apenas isso, eu preciso ver esse filme na melhor sala da cidade. Como o Nolan quer que eu faça. Eu nem sou fã do Nolan. Assim, eu acho ele um bom diretor. Eu gosto de alguns filmes dele. Eu acho os fãs meio chatos. Porém, eu tenho que tirar o chapéu que poucos diretores conseguem fazer prevalecer uma visão autoral, fazer prevalecer, usar métodos dele, assim, usar muitos efeitos práticos, fazer as loucuras que ele quer fazer, ter sinal verde do estúdio para isso e conseguir resultado em bilheteria. Eu não consigo pensar em nenhum diretor, talvez o Villeneuve um pouquinho, mas são poucos os diretores que conseguem ter tamanha liberdade e conseguir fazer um filme que seja sucesso de crítica e público e principalmente conseguir fazer dinheiro com isso, porque, querendo ou não, né, a indústria é sobre isso, né? E o engraçado é que, assim, eu tinha expectativas pra esse filme, expectativas boas e ruins, e o filme meio que cumpriu todas. Tipo, eu gostei muito de ver, tá? Eu gostei muito da Odisseia, é um dos meus favoritos do ano. Eu me diverti no cinema. Me diverti assim, né? Não que eu fiquei dando risada, mas foi uma boa sessão. Em nenhum momento eu fiquei entediada. E é um filme longo, ele tem um ritmo muito bom. Eu gostei de ter visto na sala super uau, porque é legal. É um filme que, assim, você não precisa ir no IMAX assistir, ou na sala que seja super uau. Mas é legal ver no cinema, viu? Porque ele tem uma escala muito grande e o cinema ajuda a gente a sentir esse escopo gigantesco que o filme tem. Ao mesmo tempo que eu tinha algumas expectativas meio negativas com ele, que são vícios, entre aspas, do diretor, que, de fato, né, se provaram verdadeiras. Ele tem muita dificuldade de escrever personagens femininas, por mais que tenham várias aqui, vários personagens muito interessantes, elas acabam ficando meio que num nível superficial de desenvolvimento. O personagem do Tom Holland é um filme condutor pra trama, mas não vou falar que eu amei ele, que ele é um ótimo ator. Ele tá competente. Todo o elenco tá bem competente, no geral. Eu imaginava que ele ia se manter um pouco mais distante da parte mitológica do que ele ficou, e não, ele retrata os perigos que o Odisseu acabou enfrentando. Então tem Ciclope, tem as sereias, tem a Scylla, tem várias coisas, só que ele não vai tanto pro fantástico, pro brilhante, pro mágico, né? Ele tenta ficar com os pés no chão, como o Nolan costuma ficar. Isso tem resultados melhores que outros, assim, eu particularmente não gosto da cena da Scylla e do Redemoinho lá, que eu esqueci o nome, também é uma criatura, achei, sei lá, rápido demais, um efeito especial meio esquisito, mas ao mesmo tempo eu gostei muito da parte da Circe, por exemplo, que é super rápida, mas é muito boa e que é quase um body horror, assim, a transformação do pessoal em porco. Ai, nossa, Larissa, dando spoilers. Gente, vocês não tiveram a fase de obcecados com mitologia grega? Como assim? Como vocês cresceram? Eu li uma versão resumida da Odisseia quando eu tinha 10 anos. E eu acho que isso mudou minha vida. Era um livro paradidático. Então, assim, não tava lendo nada proibido. Era uma versão adaptada, muito resumida, sem as partes picantes. Mas eu achei aquilo um negócio sensacional.
E daí, pra emprestar na biblioteca aquele livro dourado da mitologia grega, foi 2 palitos. Mas enfim, foi meio que isso, assim. Eu não achei o melhor filme do ano, eu não fiquei, assim, embasbacada, não fiquei, meu Deus, é a melhor coisa que eu vi. Não é a melhor coisa que eu vi esse ano, não. Vi alguns filmes melhores, inclusive lançamentos. Mas foi uma sessão de cinema muito boa, foi uma ótima experiência no cinema, a sala tava muito cheia, as pessoas estavam comportadas, e olha que eu fui assistir dublado, que assim, não é uma coisa que eu costumo fazer, mas só tinha a sessão dublado na sala Super Wow, e se eu fosse ver legendado, só tinha nas piores salas dos seus respectivos cinemas. Eu falei, não, vou ter que fazer algum sacrifício, né? E aí eu vi dublado, mas foi bom, nem senti, assim, no começo estranhei um pouquinho, mas depois foi. Eu acho que até foi uma vantagem, porque eu particularmente não gosto muito do Matt Damon. E ver ele dublado me fez esquecer que era Matt Damon. E aí eu esquecia porque eu não gostava muito dele. Eu acho que ele tem uma cara meio de Palerma, não sei. Não sei explicar, não tem nenhum embasamento essa minha má vontade com ele. Tem algumas pessoas que eu só olho pra cara e fico... Ai, que Palerma. E é isso, não tem explicação nenhuma. Ah, e assim, pra criticar alguma coisa, eu acho os figurinos desse filme bem qualquer coisa. Que nem na parte de algumas coisas mais fantásticas, falta um pouquinho de imaginação pra ser uma coisa muito mais uau. Eu sinto que os figurinos também são bem basicão assim. Não é nada que me distraia da história principal, né? Porque uma coisa é quando você acha ruim numa foto, outra coisa é quando aquilo se torna uma distração no filme que te tira de lá. Quando saiu as fotos, eu achei ruim. Quando eu vi o filme, eu continuei achando ruim. Mas isso não me tirou tanto da imersão, assim. E eu gosto muito da parte do pessoal dentro do cavalo. Porque o Nolan não precisava fazer isso. Ele podia ter cortado essa parte, ter feito outras coisas e ido direto pra batalha. Mas ele quis mostrar o pessoal dentro do cavalo. E aí eu tiro meu chapéu pra ele, né? De vez em quando a gente tem que fazer isso. A Odisseia está disponível nos cinemas apenas e eu acredito que vai ficar um bom tempo lá, porque ele está fazendo bastante bilheteria. E que bom, que faça bilheteria e que deem mais dinheiro pro Nolan fazer mais maluquice dele, né? A gente precisa um pouco disso. Daí vamos para o filme do ano, a grande surpresa deste ano de 2026, que é Ovelhas Detetives. Indo da água pro vinho agora. Eu tô saindo de um filme com uma classificação indicativa alta, com bastante violência e sangue e crises existenciais, pra um filme infanto-juvenil, com ovelhas de efeitos especiais, que tem crises existenciais e que tem um assassinato. Eu acho que eu vi o pôster desse filme e eu ignorei completamente, porque parecia um filme bobo infanto-juvenil com um grande elenco que provavelmente tá nessa por obrigações contratuais, até que eu vi um pessoal falando bem, na época que tava em cartaz nos cinemas, né, mas alguns meses atrás. Aí eu fiquei, nossa, né, que coisa. Ele é dirigido pelo Kyle Balda, que é um cara que vem da animação, ele vem da Illumination, ele dirigiu os filmes dos Minions e alguns meus malvados favoritos. E essa, acho que é a primeira live action dele. E o roteiro é assinado pelo Craig Mazin, que também é um cara que vem da comédia, ele escreveu Todo Mundo em Pânico, Se Beber Não Case, mas na TV ele tem uns créditos muito diferentes, como The Last of Us e a minissérie Chernobyl da HBO. Então, assim, juntou essas duas pessoas, o diretor do meu malvado favorito e o roteirista de Chernobyl, e temos Ovelhas Detetives. Aqui a gente vai ter um pastor, que é o Hugh Jackman. Ele tem as ovelhas dele, tem ele no sítio, cria as ovelhas, cria elas pra ter a lã, né? O propósito dele é tosar e vender a lã. Nunca passou na cabeça de ninguém sacrificar essas ovelhas pela carne delas. E ele gosta muito das ovelhas, ele trata que nem pet, assim. E toda noite ele lê um pedaço de um livro de suspense pra elas. Porque ele gosta muito de livros de suspense. Então, toda noite ele lê um pedacinho e no dia seguinte ele continua a história. E ele acha que é apenas um hábito ali pra, né... Ele é muito solitário, o que ele vai fazer? Então, ao invés de ler sozinho pra ele, ele acaba lendo pras ovelhas.
Só que mal sabe ele que as ovelhas prestam muita atenção e quando ele vai dormir, ficam discutindo os livros e as tramas e tentando adivinhar quem que é o assassino. Eu adoro essa premissa. Até que um dia, o pior acontece e o personagem do Hugh Jackman aparece morto. E isso é muito triste, gente, porque assim, a gente passa uns bons minutos vendo ele com a rotina dele, com as ovelhinhas dele, o quanto ele gosta das ovelhinhas dele, que ver ele morto é muito triste. E as ovelhas, elas ficam muito chateadas, porque pra elas era inconcebível, assim, o conceito de morte. Existe uma explicação no filme do porquê elas nunca precisaram lidar com a morte de ninguém. E aí acontece isso, e elas ficam meio malucas, assim. Passado esse primeiro momento, assim, de caos, elas percebem que o Hugh Jackman talvez tenha sido assassinado. E assim, a polícia tá lá dando a morte dele como causas naturais. Ele tava velho mesmo. Morreu. Só que aí as ovelhas vão investigar. E aí a gente tem o núcleo da cidade. Que tem o policial, que é o primo Greg de Succession. Tem uma mulher que é dona de um motel. Aí tem outro cara que é dono do açougue. E todo mundo é conhecido, gente. O açougueiro é o Varys do Game of Thrones. A dona da pousada é a Hong Shao, de A Baleia. Aí tem a Emma Thompson. Eu tive um jumpscare de Emma Thompson, porque ela aparece meio que no meio do filme. Eu fiquei, meu Deus do céu, tá todo mundo nesse filme. Tem também a Molly Gordon, de Shiva Baby. Ela faz uma personagem misteriosa que aparece na cidade. Tem o Nicolas Galitzine, o He-Man. Ele faz um jornalista que foi mandado pra cidade pra cobrir uma coisa nada a ver. E ele se vê envolvido numa investigação criminal. Ele tá super empolgado que ele tá acompanhando uma investigação criminal. E tem as vozes originais das ovelhas também, que é um elenco de peso. A gente tem o Bryan Cranston, a Julia Louis-Dreyfus, a Regina Hall, Patrick Stewart, a Bella Ramsey. E grande elenco. Tem muita gente nesse filme. E aí a gente acompanha as ovelhas investigando, os humanos sendo extremamente incompetentes. Assim, o núcleo dos humanos é muito chato. Existem algumas coisas que acontecem, algumas revelações que acontecem, mas é muito bobinho, porque é um filme infanto-juvenil. A gente precisa lembrar disso. Agora, o núcleo das ovelhas é muito legal, porque tem toda a parte delas descobrirem a vida, delas saírem do sítio, irem pra cidade, entender como as coisas funcionam, e de tentar aplicar a lógica de ovelha para seres humanos e lidar com a morte, porque é um sentimento novo para elas, que elas não sabem muito bem o que está acontecendo e são muitos sentimentos. Então é uma ótima oportunidade para você, pai e mãe, discutir a questão do luto com a sua criança, vendo esse filme. Porque é uma oportunidade para uma conversa de um sentimento que talvez a criança ainda não tenha tido, que é uma coisa que é bom a gente conversar, né? Porque acontece quando a gente menos espera e é terrível, né? Mas enfim, essa parte de lidar com o luto é muito sensível e muito bonita e me fez chorar, né? A parte do mistério é legal o durante. É legal as ovelhas investigando, tem muitas situações cômicas das ovelhas tentando se comunicar com os seres humanos, é divertido. A resolução é meio boba. Não tem, assim, plot twist. Tem plot twist, mas é um plot twist bobo. Porque é um filme meio bobo. Mas são esses momentos, assim, que são os mais bonitos, né? Os momentos especiais, são momentos pequenos às vezes, mas que fazem tudo valer a pena. E pra mim, o maior plot twist do filme não é resolver a situação do assassinato. É sobre uma personagem, porque no começo do filme deixa aberto algumas coisas em relação a essa personagem, e aí ao longo do filme dá uma desenvolvida e meio que tem uma revelação sobre ela no final, e aí eu fiquei, putz, isso é legal. Então é isso, gente. Assistam Ovelhas Detetives. É um ótimo filme pra ver com a família toda, pra ver com as crianças. Também é um ótimo jeito de despertar nos pequenos a vontade de ler Murder Mystery. Quem sabe dar um livro da Agatha Christie pra pessoa ler. Eu tive minha fase Agatha Christie com 13 anos. Então, assim, né? Que idade é jovem demais pra você dar um livro da Agatha Christie pra uma criança? Vai mudar a vida dela. Ovelhas Detetives está disponível no Prime Video. E pra fechar, o último filme que eu vi no mês, um filme muito pequeno, uma estreia na direção, chama Unrelated.
É o primeiro filme da Joanna Hogg, que ela é uma diretora que eu já ouvi falar bastante. Ela tem alguns filmes mais famosos, ela trabalhou muito com a Tilda Swinton. Acho que o Souvenir é o filme mais famoso dela. Nunca assisti nenhum deles. Tem vários na MUBI. E aí eu comecei por esse, que é o Unrelated, que é o primeiro filme dela, é de 2007, e tem o Tom Hiddleston. Assim como Janet Planet, é um filme de poucas coisas acontecendo que se passa no verão. Aqui a gente tem uma mulher de meia idade, a Ana, que ela é convidada por um casal de amigos para passar as férias na casa de veraneio deles na Itália. Ela topa, mas ela aparece lá sozinha, sem o marido dela. E aí, conforme o filme avança, a gente percebe que ela tá tendo alguns problemas no casamento e que ela meio que tirou aquele tempo pra ficar um pouco sozinha, pra curtir um pouco. Só que aí ela chega nesse lugar, tem vários casais da idade dela, que ela deve ter uns 40 e poucos. E aí tem os filhos desses casais, que é uma turminha, assim, no final da adolescência, começo da vida adulta. Devem ter entre 16 e 20 anos. Então tem esses dois núcleos muito distintos. E você sente que ela tem uma dificuldade entre qual grupo ela pertence, porque ela já é mais velha, ela tá tendo várias coisas relacionadas à idade, ao mesmo tempo que ela não tem filhos, ela se sente mais jovem do que ela é. E aí ela fica meio que transitando entre esses dois núcleos, ela tem algumas coisas ali, talvez com o filho de um deles, que é o Tom Hiddleston, super novinho, mas é uma coisa bem platônica. É um filme de vibes, é um filme das pessoas curtindo o verão e pensando sobre a vida e falando sobre coisas. E pouca coisa acontece, mas no final tá todo mundo transformado. Tem uma cena que é uma cena muito curiosa de quando você tá na casa de alguém e aí o pai da pessoa começa a brigar com ela e você meio que não sabe o que fazer, né? Você tá presenciando uma briga que é entre um pai e um filho, você não pode fazer nada. O que você vai fazer, né? É uma briga ali. Aí todo mundo fica meio que se olhando, querendo sair de lá, mas sem poder sair de lá. Mas, no geral, é um filme ok. Também não fiquei super presa, super gostando de tudo, mas eu achei bem interessante a escolha, né, de ser uma mulher mais velha, tendo uma crise de meia-idade, mas sem ser aquelas crises de meia-idade que afeta todo mundo ao seu redor e que causa traumas em todo mundo. É muito mais introspectivo. Se ela vai machucar alguém, que seja apenas ela mesma. Tem várias cenas muito bonitas, muito bem construídas, fotografia bem boa. Tá ali o verão na Itália, então lembra vários outros filmes que tem essa vibe de verão na Itália. No geral foi isso, assim. Foi um filme bacana, não muito memorável, mas interessante. Eu fico feliz que eu tenha visto ele. Unrelated está disponível na MUBI, assim como outros filmes da diretora Joanna Hogg. Bom, gente, foi isso. Foram os filmes que eu assisti no mês de julho. Mês que vem volto para falar do que eu assisti em agosto. E semana que vem volto com algum tema aleatório que eu ainda não decidi qual vai ser. Me sigam nas redes, o Instagram @filme.da.semana, o Blue Sky @lalariland, e o e-mail para contato é podcastfilmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queira contribuir com o meu trabalho. E por enquanto é só. Fiquem bem e até semana que vem. Tchau, tchau.